Alguma vez na vida você já se sentiu andando na contramão? Quando eu proponho uma pergunta como essa que eu fiz no início do vídeo, na verdade o meu propósito são dois. Porque muitas vezes, é verdade, a gente vem vivendo uma vida de uma forma onde a gente observa a maioria das pessoas e a gente percebe que a maioria das pessoas estão indo por um caminho diferente do que a gente está indo. E aí a gente se questiona, será que eu estou na contramão? Será que eu vou ter que nadar contra a maré? Enfim, um dos sentimentos é exatamente esse. O outro sentimento que me faz propor a pergunta que eu fiz no começo desse vídeo é exatamente fazer com que a gente reflita, a gente pare para pensar acerca do caminho que a gente está vivendo, das escolhas que a gente está fazendo, das decisões que a gente está tomando na nossa vida. Porque quando eu faço essa pergunta e quando eu proponho essa reflexão para esse dia, eu me lembro do que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Há uma passagem em 2 Coríntios que esses dias me despertou a atenção, por isso eu estou compartilhando com você essa ideia aqui, onde o apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês, escrevendo aos Coríntios, então ele está falando das pessoas que moram na cidade de Corinto. Ele diz, vocês, coríntios, estão em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Quando eu li essa passagem na Bíblia, eu me despertei para o fato de que a rota proposta pelo apóstolo Paulo aqui é um pouco diferente daquela que a maioria de nós nos propomos a viver a cada dia. Você há de convir comigo que é bem verdade que o próprio apóstolo Pedro afirmou, dizendo que alguns escritos do apóstolo Paulo eram de difícil compreensão. Eram tão profundas que era difícil da gente perceber o que ele estava querendo dizer. E eu fico pensando muitas vezes, se Pedro, que viveu com Paulo, teve dificuldade de compreender algumas coisas que Paulo disse, imagina você e eu que estamos distantes, cronologicamente falando, por 2000 anos do autor. Mas eu sugiro que a gente mergulhe, que a gente busque em Deus uma compreensão profunda do que o apóstolo Paulo está querendo dizer. E na verdade, o propósito desse vídeo é exatamente esse, é nos fazer refletir acerca de algo que despertou o meu coração recentemente quando eu estava orando. Que o apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês estão no nosso coração para que juntos a gente morra para viver. É interessante essa expressão e eu queria que você pensasse sobre isso, porque a maioria de nós vive para morrer, ou vive até morrer. Verdade ou não? O que eu estou falando, se bem que é verdade também que muita gente nem vive, muita gente sobrevive. E o que eu quero dizer para você é que se você está sobrevivendo à vida, você está sendo privado de experimentar e de provar a vida abundante que o Senhor Jesus prometeu. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E muitas vezes, mesmo que a gente não vive a vida sem sentido, ou a gente sobrevive, ou se a gente vive até morrer, ou vive para morrer, na verdade muitas vezes nós não temos propósito, não temos objetivos, não temos alvos, não temos sonhos. E o propósito desse vídeo aqui é exatamente despertar o seu coração para que você viva uma vida com propósito, uma vida com sentido, uma vida com alvo. E eu sou levado a pensar com profundidade nisso que Paulo escreveu, porque quando ele diz, olha, a gente vai morrer para viver, eu entendo que a proposta que está sendo feita aqui, não somente por Paulo, mas
eu vou compartilhar com você daqui a pouco, pelo próprio Senhor Jesus, pela própria palavra de Deus que nos inspira dia após dia. A proposta do Evangelho é vivermos uma vida de renúncia e uma vida de entrega, a ponto de nós renunciarmos uma vida segundo os nossos propósitos e os nossos desejos e vivermos uma vida segundo o propósito e o desejo de Deus. Aliás, deixa eu dizer duas coisas para você com relação a isso. A primeira é que o próprio Senhor Jesus, ele nos ensinou esse caminho de renúncia, esse caminho de entrega, esse caminho onde ele expressa que o maior desejo do coração dele é viver uma vida segundo a vontade do Pai. Você deve se lembrar tanto quanto eu nos últimos instantes que o Senhor Jesus estava vivendo nessa terra. E diante do fato de que ele seria crucificado, ele está sofrendo uma das maiores dores que o ser humano pode sofrer, a ponto de a Bíblia dizer que ele começa a transpirar, a suar sangue. Tamanha era a opressão daquele momento que ele vivia. E Jesus, sabendo da dificuldade desse momento, ele ora ao Pai. E ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse sofrimento, afasta de mim essa tortura, afasta de mim a cruz. No entanto, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Essa foi a maior mensagem que o Senhor Jesus nos transmitiu através desse fato que aconteceu com ele, uma renúncia, um desejo de viver completamente segundo a vontade de Deus. E a segunda coisa que eu queria compartilhar com você em relação a esse detalhe é que esses dias orando no meu tempo devocional com Deus, eu fui despertado para o fato de que Jó compartilha uma verdade, e essa verdade diz assim: olha, os planos de Deus não podem ser frustrados. E aí eu me lancei no desafio de descobrir para a minha vida quais são os planos e os sonhos que Deus tem pensado acerca de mim. Aliás, eu quero dizer para você que cada um de nós somos alvo do projeto de Deus para o estabelecimento do seu reino nessa terra, em nós e através de nós. Então eu quero desafiar você a caminhar, a buscar essa mesma rota de descobrir quais são os propósitos de Deus para a sua vida, quais são os sonhos de Deus para a sua vida. Dessa forma, quando nós descobrirmos, certamente nós viveremos a vida abundante que o Senhor tem prometido para mim e para você. Dessa maneira, a gente não vai viver até morrer, mas a gente vai morrer a cada dia, renunciar a cada dia, entregar a cada dia aquilo que está nos impedindo de viver os sonhos e os projetos que Deus tem para que vivamos. Não é extraordinário isso, querido? Conhecemos os projetos de Deus e vivemos segundo os projetos de Deus, com certeza isso vai trazer uma satisfação pessoal para cada um de nós de uma forma indescritível. O próprio Senhor Jesus, ele disse uma vez, contando uma parábola, dizendo assim: olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Nós temos na palavra de Deus um exemplo, o exemplo do grão de trigo, da parábola que o Senhor Jesus contou, para falar acerca da necessidade de vivermos uma vida onde cada dia nós vamos estar morrendo, para lá na frente sim entrarmos numa vida eterna, uma vida eterna com Deus, uma vida eterna onde não haverá lágrimas, não haverá choro, não haverá morte, não haverá separação, não haverá dor. Não é extraordinário pensarmos nessa perspectiva, querido? E eu quero finalizar esse vídeo, na verdade, dizendo para você que tudo isso que está sendo compartilhado é coerente com o cristianismo, é coerente com Jesus
Jesus Cristo, é coerente com os seus ensinos, pois eu me lembro de uma das vezes que o Senhor Jesus disse assim, olha, aquele que quer viver o cristianismo autêntico, ele precisa tomar a sua cruz, ele precisa se negar, e ele precisa me seguir a cada dia. Cada dia tome a sua cruz, siga Jesus, viva uma vida de renúncia, uma vida de entrega. E dessa forma, nós estaremos caminhando uma vida exatamente nessa perspectiva de viver morrendo a cada dia para vivermos eternamente. Eu quero finalizar orando, pedindo que Deus nos dê graça e entendimento acerca dessa reflexão e que possamos viver a vida abundante que o Senhor Jesus tem nos oferecido a cada um de nós. E dessa forma nós poderemos responder a pergunta feita: viver até morrer ou morrer até viver? Que encontremos na palavra de Deus, que encontremos no exemplo do próprio Senhor Jesus e nos ensinos de Paulo a resposta para essa pergunta. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos e começarmos um novo momento, uma nova rota na nossa vida. É verdade que muitos de nós vivemos os nossos dias de maneira que estamos preocupados com o dia de amanhã, temos estabelecido sonhos, projetos, tudo isso é muito importante, mas nesse dia eu quero te pedir que de uma forma especial o Senhor revele os teus sonhos, os teus projetos, o teu propósito para a vida de cada um de nós, porque os teus propósitos, os teus projetos não podem ser frustrados. E o que nós mais queremos nessa vida é corresponder à tua vontade, corresponder aos teus planos. E vivendo dessa forma, ainda que se sentindo na contramão, nos sentindo na contramão, possamos ter a consciência de que estamos vivendo os sonhos e os projetos de Deus para a nossa vida. Eu quero abençoar cada um nesse dia e eu faço isso em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe abundantemente, meu querido. Viva uma vida de renúncia, de entrega, morra até viver eternamente.